pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo de volta ao seu canal, meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a terceira temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 100 mil inscritos, então não se esquece de se inscrever e ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Mas sem muitas delongas, vocês sabem que quem conta a história aqui no canal é a própria pessoa, então fiquem agora com a história de hoje. Oi, Priscila, e aí, gente, como é que vocês estão? A Pri me mandou uma mensagem perguntando se eu queria fazer parte desse quadro, fiquei muito feliz que ela me chamou. Eu fui para os Estados Unidos em outubro de 2017 e fiquei lá até outubro de 2019, mas eu saí um pouco antes, eu estendi com a família e saí um pouco antes, mudei o meu status para turista e foi isso. Só que eu sou uma pessoa que eu tive uma história boa no au pair, não é só desgraça, gente, não é só, nossa, o pior programa do mundo. Não, então eu tô aqui para contar para vocês a minha história. Eu sou a Camila Faria, eu tenho 29 anos, sou do interior de São Paulo, Caçapava. Morei em São Paulo muito tempo, porque fui fazer faculdade lá, e aí acabei ficando, porque trabalhei lá em empresa. E aí depois eu saí do meu trabalho e eu tava na fase da crise, assim, dos 25, que eu não tava gostando da minha vida lá em São Paulo. E eu acabei implorando pro meu chefe me mandar embora, ele me mandou embora, eu peguei meu dinheiro e fui fazer um mochilão e paguei o programa de au pair. Eu ia fazer 26 anos naquele ano e era o último ano que eu podia fazer o au pair, era um programa de intercâmbio que eu tinha muito interesse, mas como eu já tinha feito o high school quando eu tinha 17 anos, depois eu fiz um semestre da faculdade na Europa, eu já sabia falar inglês, já tinha vivência fora, eu acabei achando que a minha vida já tava certa, assim, de tipo, empresa, meu namorado, vou casar e acabou, entendeu? Mas chegou nos 25, eu vi que não era isso, terminei meu namoro, pedi pra ser mandada embora, e aí eu falei, eu acho que chegou a hora do au pair, que era uma coisa que eu já tinha muita vontade, né? Fui na agência, fui pela Culture Care, era na rua de casa, lá em São Paulo, quando eu descobri isso, eu falei, gente, acho que são muitos sinais, porque era bem na rua lá. E eu fui na entrevista lá, tudo, passei, meu perfil ficou online e é aí que eu já deixo a primeira dica, assim, que eu sempre falo, eu não falei pra vocês, mas quando eu fui pra au pair eu criei um canal, né, tem um canal que eu falo bastante sobre au pair, mas sobre outras viagens também, e eu sempre falo isso de dica lá pras pessoas, que é tenha pré-requisitos. Não vai na emoção, assim, de olha, a primeira vez que você tá no Skype falando com um americano, e aí qualquer coisinha que eles falam você já acha bonitinho, e aí você acha as crianças fofas, e parece tudo uma cena de filme, e na verdade aquilo lá é uma chamada com pessoas que você não conhece, que você vai ter que morar com elas, serão seus chefes, e as crianças você vai ter que cuidar deles. Então, planejamento é muito importante do que você quer pro seu ano de au pair. Eu tinha os meus pré-requisitos muito bem definidos, como eu já tinha feito o intercâmbio de high school nos Estados Unidos, morado com uma família americana, e nesse intercâmbio sim eu quebrei a cara, eu tive que mudar de família, enfim. No de au pair eu tava muito mais preparada, então quando eu ia falar com as famílias, eu procurava coisas que eu queria pra mim. Então, por exemplo, eu não queria cuidar de bebê, eu queria que as crianças fossem pra escola, pra eu não ficar o dia todo com elas. Gosto de criança, mas eu fui pra lá com o objetivo de cuidar do meu blog, do canal e tudo, então eu não queria trabalhar, sei lá, 10 horas por dia, que é o permitido. Então, crianças na escola, eu queria ter um carro próprio, porque eu já tinha ouvido experiências de meninas, de amigas minhas que tinham ido e tiveram problemas. O grupão do Facebook me ajudou bastante, então tudo que eu tava lendo lá que dava problema com as pessoas, eu já ia na minha lista e falava, eu não vou querer isso aqui não. Eu não queria um horário pra voltar pra casa, eu queria final de semana off, então eu fiz a minha listinha de coisas que eu queria e toda vez que eu falava com as famílias na entrevista, assim, eu via que se elas tinham umas 2, 3, 4 coisas que não se encaixavam com o que eu queria, eu já cortava. Uma coisa que eu queria era 2 crianças só, e acabou que eu encontrei essa família de 4 crianças, eram 4 crianças pra cuidar, e eles moravam em Baltimore, Maryland, e eu queria muito Califórnia, eu tava meio com essa pegada de, ai, qualquer família que aparecer na Califórnia eu vou, e não apareceu nenhuma família da Califórnia, apareceu várias de Nova York, algumas da Carolina do Norte, e aí surge essa família de Baltimore que eu nem ia conversar com eles, porque eu falei, ai, meu, 4 crianças, não é o que eu quero não. E a au pair que tava lá com eles na época me mandou uma mensagem falando, oi Camila, tudo bem? Minha família tá no seu perfil e tal, eu sou brasileira, e aí a gente começou a conversar, e eu já ia tirar eles do meu perfil, mas como ela falou comigo, eu falei, ai amiga, 4 crianças é muito pra mim, e ela falou, cara, é de boas, porque você só vai cuidar dos 2 mais novinhos, os 2 mais velhos são adolescentes, então você não tem que fazer muita coisa pra eles, só, tipo, levar eles pra casa do amiguinho e tal. Ela falou pra mim desse jeito, você vai ser mais uma motorista do que qualquer outra coisa, eles são bem independentes. E isso me chamou a atenção, porque era mais ou menos isso que eu queria, né? Eu queria crianças que não dependessem totalmente de mim às 10 horas por dia. E ela falou, eles vão pra escola, você tem carro próprio, não tem horário pra voltar pra casa, final de semana off, todos os feriados off. E essa família preencheu todos os meus pré-requisitos, e eu falei, cara, é isso.
eu vou dessa Califórnia, eu vou pra lá. Quando eu fui, eu já fui com essa ideia de que eu não ia ser parte da família do jeito que as pessoas, que a agência fala, como as pessoas acreditam. Eu fui com a expectativa bem real, assim, de que eu era uma mão de obra barata pra cuidar dos filhos daquela família, sabe? Eu não fui com expectativas muito altas e eu acho que isso também é um outro segredo pra você ter uma experiência boa. Quando eu cheguei lá, era realmente tudo que eu esperava, bateu, e aí todas as coisas que eram extra superou as minhas expectativas. A família pagava celular, pagava academia, pagavam $200, né? Não 195. Eles pagavam a gasolina mesmo que eu usava do carro. Eu tinha um cartão de crédito da família pra comprar coisas tanto para as crianças, se eu precisasse, ou pra mim mesmo, se eu quisesse alguma comida, alguma coisa assim. Eu podia usar o cartão deles. A família era muito, muito de boa. Eu trabalhava 4 horas por dia, assim, das 7 às 8 da manhã, quando as crianças estavam indo pra escola. E depois, quando eles chegavam, das 3h30 às 6, das 4 às 6, dependia, assim, do dia. Eles chegavam da escola todo dia 3h30, faziam a tarefa deles. Era tudo muito de boa, minha rotina foi muito tranquila. No meu primeiro ano eu não tive problema algum com a família. Viajei, conheci um monte de gente, foi super legal. Daí, quando chegou perto da extensão, a mãe perguntou se eu queria ficar um ano. Eu falei pra ela que eu queria estender só 6 meses. E ela falou, fica um ano, a gente, né, gosta de você e tal. E aí, eu meio que fui na emoção, falei sim, vou ficar um ano. E aí, começou a dar alguns problemas que no meu primeiro ano eu não tive, mas um dos foi a questão do carro. A minha kid adolescente começou a dirigir e ela simplesmente roubava meu carro, saía com o carro, não me avisava, eu cheguei a ficar sem carro, ninguém me perguntava nada, e eu fui levando aquela situação, tipo, não vou brigar com eles por causa disso e tal, pegava carona com as minhas amigas, fui deixando, sabe, gente? Mas é aquilo, quando você dá a mão, a pessoa vai pegar o braço, vai pegar a sua cabeça, vai pegar o seu corpo inteiro, e daí quando você vê, você já não tem mais nada. Isso começou a acontecer muito, e um final de semana que eu tava off, todo meu primeiro ano eu desaparecia no final de semana off, saía com as minhas amigas, ia viajar e tal, nunca tinha que dar satisfação pra eles, até porque eu tava com 26 anos lá na época, né, então eu não fui pro intercâmbio querendo ficar dando satisfação sobre a minha vida, e a minha família era muito de boa no primeiro ano. No segundo ano, por causa da questão do carro, a minha hosta queria saber pra onde eu ia, que horas eu voltava, um final de semana que eu peguei o carro, um final de semana que eles já estavam me deixando sem carro há muito tempo, e eu tava sem reclamar, ela ficou puta, falando que a filha dela precisava usar, e aí, isso eu tinha muito claro também quando eu fui, eu pensei, se não tiver bom pra mim, eu desisto do programa, eu saio, eu volto, eu não vou ficar passando raiva, perrengue e me ferrando lá. E no meu segundo ano, já acho que era pra março, abril, então eu tinha estendido com eles, começou meu segundo ano em outubro, aí foi novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, começou a dar esses problemas. E eu falei, quer saber? Eu não vim pra isso. Eu não vim pra ficar me desgastando e brigando por causa de carro com uma adolescente. Além disso, teve outras coisas também, né? Não foi só o carro, mas eu já tava meio cansada, assim. Eu tava meio desistindo de ter estendido o segundo ano. Só que não houve uma briga com ele, sabe? Foi bem assim, eu percebi que aquele já não me agregava muito mais. Eu já tinha tirado as minhas férias e eu pensei, eu vou ficar aqui agora até outubro, né? Pra completar o segundo ano. Só passando raiva com o negócio do carro e trabalhando com um negócio que eu já não quero mais. Eu já tinha feito as viagens que eu queria, eu falei, não ia ter mais férias. Então eu sentei com eles, conversei e falei, estou partindo pra outra. Até na época meu canal tinha crescido, já tava ganhando dinheiro com o canal. Óbvio que eu fiquei triste, porque eu realmente gostava muito deles, tinha um carinho muito grande por eles, tenho ainda, né? As crianças eram super apegadas também. Então eu fiquei nessa tristeza de que eu não ia mais viver aquilo, que ia acabar o meu programa de intercâmbio, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu tinha mais coisas pra viver e que aquele ambiente do au pair já não era o que eu queria. Eu sinto que eu saí do programa na hora certa. Eu acho que se eu tivesse ficado mais tempo e levando daquele jeito, as coisas iam piorar. A gente poderia acabar brigando, sei lá, porque eu tava engolindo muita coisa, sabe? E pra eles também. Eu acho que sempre tem um lado da família. Tudo bem que nessa questão do carro específica, eu achei que foi mancada deles, porque a gente já tinha combinado isso muito antes de eu ter ido pra lá. Era uma coisa que eu falei pra eles que era um pré-requisito. Só que aí entra naquilo, da expectativa à realidade. Pra eles, eu era uma funcionária. E esse negócio de fazer parte da família, eu acho que é muito uma coisa que não acontece, porque, ok, eles podem te tratar bem, ser muito legal e tudo, só que a partir do momento que uma necessidade sua, um problema seu, entrar no caminho deles, eles vão falar, cada um com seus problemas. Não só por cultura, mas por essa questão do programa mesmo. Então, vejo algumas coisas que o programa de au pair é problemático, só que, pra mim, no geral, foi uma experiência muito boa. Eu gostei bastante, acho sim que vale a pena. Apesar de eu ter falado que o programa tem alguns problemas, vários problemas, eu também acho que muitas pessoas vão pra lá com essa expectativa errada e escolhem a
família de um jeito muito errado também, pela cidade que quer morar, mas não olha o schedule. Então eu acho que tem que ter muita maturidade a partir do momento que você fala que você vai ser au pair. Tanto nessa questão de você escolher o que é bom pra você, quanto você ser uma candidata boa, sabe? Porque, por exemplo, eu lembro um dia que eu tive que levar as crianças pra uma outra cidade, era 1 hora de onde a gente morava, tava nevando, tinha um monte de caminhão na estrada, a gente tava a milhão porque era a velocidade lá que tinha que seguir, todos os carros estavam super rápidos, e eu lembro que eu tava dirigindo, todas as crianças atrás, assim, e eu pensei, meu Deus do céu, ainda bem que, tipo, eu tirei a carta com 18 anos, que eu já dirigi bastante, que eu tenho experiência, porque eu não me imaginaria naquela situação sendo responsável por eles naquele nível, assim, sei lá, tendo 18 anos, sem saber dirigir, sabendo dirigir mais ou menos, e colocando lá no meu currículo, né, no meu application, que eu sou uma strong driver, que é um que muitas famílias procuram. Eu acho que se eu tivesse 18 anos, a minha host nem ia deixar eu levar as crianças lá pra outra cidade naquele dia, né, mas eu vejo isso acontecendo bastante, tipo, as pessoas meio que mentem, chega lá não vai dar certo mesmo, sabe? Então, seja muito honesta no seu application, porque quando chegar lá, a família vai ver o que você é, o que você pode oferecer, e as chances pra rematch, caso não seja compatível com o que eles precisam, é grande. Então, o que eu posso falar pra vocês é, se você tem um inglês muito básico, se você não sabe dirigir direito, esse tipo de coisa, e a família precisa de alguém nesse sentido, estude mais, pratique mais na direção, porque senão isso aí é uma chance grande pra rematch. Eu acho que isso acontece bastante, vi várias amigas minhas passando por isso, e eu acho que também é uma falha, assim, nesse processo todo de escolher família e au pair. Eu já falava inglês, tinha 26 anos, então pra minha família foi muito bom. Eles falaram, inclusive, que o que chamou atenção pra eles é que eu falava inglês, já que eu tinha feito high school e que as crianças eram mais velhas, então não ia passar por esse processo do aprendizado da língua. Mas é lógico, tem famílias de todos os jeitos, né? Tem família que não vai pedir pra você dirigir, apesar de ser obrigatório no programa, mas você tem que sim procurar a família que vai se encaixar nos seus pré-requisitos e que você também é um bom encaixe pra eles. Eu acho que essa é a fórmula, assim, pra você não se ferrar e ir pra outro país e chegar lá e falar, cara, não era nada disso, meu Deus, o que eu fiz, o que eu tô fazendo aqui? E aí ter que enfrentar todo o processo de rematch, agência, fora os brigas com família, o que acontece também, né? Se tiver honestidade dos dois lados, tem muita família que mente também, tem isso. Só que é isso, gente, ter maturidade pra você fazer um application bom e honesto, você conversar com as famílias e entender o que eles precisam, e aí você ter um match que condiz com a realidade dos dois. Se chegar lá e eles estiverem mentindo tudo, aí você não vai ter culpa, óbvio, tem o processo do rematch, mas do seu lado você sabe que você fez tudo certinho, tem 50% de chance de dar certo ou errado, né? Pra mim, ainda bem, deu tudo certo. A família foi mais do que eu esperava, eu tive bons momentos lá com eles, tanto em família quanto mesmo, assim, na amizade, sabe? Mesmo eu tendo saído antes, a gente saiu super bem, eu ajudei eles a encontrar uma nova au pair, tenho contato com eles até hoje, pra mim foi muito bom. E indico sim o programa de au pair, indico, com esses termos aí todos que eu falei, pra você encontrar um match bom. Resumão, pensa nos seus pré-requisitos, o que você pode oferecer, o que você tem que melhorar em você mesmo para você participar desse programa. Tenha em mente que é um programa de intercâmbio de trabalho, não é só de estudo. Use as entrevistas a seu favor, não tenha pressa, não fica apegado à cidade, conversa com outras au pairs se eles tiverem, né? E acho que é mais isso. Não é um intercâmbio que eu me arrependo nem um pouco. Como eu fiz outros intercâmbios, eu sei que existem os prós, os contras. Por exemplo, do high school, eu não podia escolher a família que eu ia morar. Eles me escolheram e eu fui parar numa cidade X do além. Do au pair, não. Você conversa com a família, você sabe pra onde você vai, você sabe o que você vai ter lá quando você chegar. Então, eu acho que isso é o maior ponto positivo do programa antes de você ir. E depois, chegando lá, se você escolher a família tudo certinho, as chances de você ter um ano bom é muito grande. Pra finalizar, eu queria falar pra vocês que se tudo deu errado chegando lá, não abaixem a cabeça, gente. Vão atrás dos seus direitos, sim. Não fica aceitando tudo. Foi o que eu falei, você dá a mão e as pessoas querem tudo que tem. Aprenda a se posicionar. Principalmente se você for mais novinho e tudo. Eu realmente acho que o programa de au pair, o mais interessante é você ir depois dos 21, até por maturidade, por essas coisas. Mas se você tiver muito a fim de ir com 18, eu entendo também. Só que lembra, né, que você vai ter vidas pra ser responsável, né? Foi isso que eu pensei no dia do carro. Falei, gente, 100% eu aqui com os 4, meu Deus. Então, não é tão lindo, maravilhoso, tipo, conto de fadas, como as pessoas acham que é. E também não é o horror, história de terror, que vai dar tudo errado e é o pior programa do mundo. Não é nenhum nem outro. Cada um vai ter sua experiência. A minha foi positiva e eu indico muito. Acho que é isso, gente. Algumas dicas que eu tenho pra falar sobre o programa. E só posso desejar uma boa sorte pra todo mundo que pretende ir. É isso. Se vocês quiserem dar uma olhada lá no meu canal também, eu tenho uma playlist com todo o meu ano au pair. Foi lá no au pair que eu comecei o meu canal mesmo. Então, toda a saga tá lá. Eu queria agradecer de novo a Priscila por ter me convidado pra participar do quadro. Eu espero ter ajudado vocês. É isso, galera. Eu não sei como terminar um vídeo no canal dos outros. Então, eu vou terminar do jeito que eu termino no meu. Se inscreve aí no
canal da Pri, segue ela nas redes sociais. E é isso, é nóis. Um beijo, tchau, gente. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever nesse canal que está rumo a 100 mil inscritos. E se você ou foi a Pera e quiser participar desse quadro, eu deixei o link aqui na descrição para você entrar em contato comigo e vir aqui no canal contar essa história. Um beijo e até a próxima!